Olá, eu sou Rodrigo Vinícius Cardinal, sou neuropsicólogo, gestalt terapeuta e hoje vou estar aqui para falar sobre como são os meus atendimentos. Para você que já está fazendo atendimento comigo ou que vai começar, pensa em começar em fazer atendimento, aqui você vai entender bem como que os atendimentos funcionam, como que eles são, o que que você pode esperar deles. A gente vai estar falando sobre isso. Primeiro eu vou estar falando um pouquinho sobre mim para você que não me conhece ou talvez até me conheça dos atendimentos, mas não saiba exatamente qual que é a minha trajetória. Então falar um pouquinho sobre mim. Eu sou formado em psicologia pela Instituição de Ensino Superior Santana, pela Faculdade Santana. Fiz minha especialização em neuropsicologia. Eu trabalho como psicólogo educacional e também trabalho como psicólogo clínico, fazendo atendimento online, presencial, home care, dentre outras coisas. Esse é um pouquinho da minha história na psicologia, um pouco da minha trajetória. Na psicologia, a gente tem diversas linhas teóricas, que a gente chama de abordagens. Tem a psicanálise, que é bem famosa, tem as psicologias existenciais, humanistas, a TCC, que é a cognitivo-comportamental, a análise do comportamento, que é a ABA. E a minha linha teórica dentro da psicologia não é a TCC, não é a ABA, não é também a psicanálise, mas é do ramo ali das terapias fenomenológicas e é a Gestalt terapia. Então, para você que não conhece muito sobre a Gestalt terapia, ela funciona da seguinte forma: ela enfatiza a responsabilidade pessoal, ou seja, eu sou responsável pela minha vida. Ela concentra na experiência no momento presente. A gente não vai ficar trabalhando sobre o futuro nem sobre coisas do passado. A gente vai trazer tudo para o presente, trabalhar tudo no presente. É, o trabalho vai se estabelecer através da relação de terapeuta e paciente e ela vai fortalecer ali a tomada de consciência, a autorregulação, a capacidade relacional, a autonomia do paciente. Todos esses pontos é que a gente vai estar trabalhando para que a pessoa consiga lidar melhor com tudo isso. Quando a gente fala sobre a psicoterapia, é importante a gente lembrar que a psicoterapia é um momento ali que você tem e ele é todo seu. É um momento para você falar daquilo que você se sente feliz, daquilo que você se sente triste, das coisas que te machucam, das coisas que te fazem bem também. É um momento em que você pode escolher o que você quer falar, como você quer falar e o psicólogo não vai ficar fuçando a sua vida, ele não vai ficar se intrometendo onde você não quer que ele converse ou fale sobre aquilo. A postura que a gente vai ter enquanto profissional vai ser a postura mais respeitosa, mais empática possível para que a gente possa trabalhar sim as questões difíceis, mas no ritmo e da forma como o paciente se sente confortável, porque esse é o objetivo principal, é ter avanços, mas ter avanços junto com o paciente, não de uma forma forçada ou autoritária. E a psicoterapia conta com o sigilo terapêutico. Isso quer dizer que tudo que você falar não vai ser julgado, não vai ser exposto para outras pessoas, mas vai se manter ali em segredo entre você e o psicólogo. Agora falando especificamente do meu trabalho, como que é o primeiro atendimento que eu faço com o meu paciente? O primeiro atendimento é o nosso primeiro contato, o contato inicial, e vai ser uma entrevista. Eu tenho uma ficha que eu vou estar te perguntando diversas coisas do teu dia a dia, do teu trabalho, das tuas rotinas, do teu jeito de ser, das tuas amizades. E aí eu vou estar conhecendo um pouco mais do teu caso, um pouco mais das tuas dificuldades, das tuas queixas, dos teus propósitos também. Você está buscando atendimento por qual motivo, por qual razão? Tudo isso a gente vai conversar e eu vou entender um pouquinho mais no nosso primeiro atendimento. Se você é um adulto, aí essa entrevista vai ser com você. No caso, se o paciente é uma criança,
esse primeiro atendimento é feito com um responsável ali por aquela criança. Mas o objetivo é esse: conhecer melhor sobre a rotina daquela pessoa, entender o porquê que ela está ali, o que que ela quer com os atendimentos, para saber até como que a gente vai fazer a linha de trabalho, quais que vão ser os materiais que a gente vai estar utilizando para conseguir corresponder à expectativa daquela pessoa. O primeiro atendimento ele é diferente dos outros. A partir do segundo atendimento, a gente vai ter essa organização aqui: a abertura, a discussão do tema e o fechamento. Eu vou falar especificamente sobre cada uma dessas etapas que acontecem dentro do atendimento, mas para a gente entender. O primeiro atendimento é o momento de entrevista em que a gente se conhece, a gente traça ali os objetivos do processo terapêutico e a partir do segundo a gente começa a trabalhar no caso ali em questão. A abertura. A abertura é o momento inicial ali do atendimento. Quando eu vou perguntar, por exemplo, como que a pessoa tá, como que ela passou a semana, e aí depois dessa breve conversa, aí eu vou dar espaço para que ela me diga sobre o que ela quer falar naquele atendimento. Vou fazer esse convite para ela, normalmente perguntando assim: como que a gente vai iniciar hoje? Como que você quer iniciar hoje? E aí, a partir daí, a pessoa pode falar: ah, hoje eu quero falar da minha família, hoje eu quero falar do meu trabalho, hoje eu quero falar de um filme que eu gostei, ou de um filme que eu não gostei, de uma coisa boa que eu estava pensando, ou de uma coisa ruim que me deixou sem dormir de noite. Então a pessoa vai ter essa abertura para ela trazer aquilo que é importante para ela naquele momento. Mas caso ela não consiga trazer isso, ou fique em dúvida do que falar, não saiba o que falar, eu também vou estar auxiliando ela para que ela consiga pensar em algo que seria importante dela falar, algo que incomodou ela, ou algo que mexeu com ela, seja positivamente ou negativamente. Esse é o começo do atendimento, essa abertura da gente iniciar a discussão sobre algo. Depois da abertura, depois que a gente já começou a falar sobre algo, aí a gente vai começar a aprofundar sobre esse tema. E essa é a hora da discussão, é o meio do atendimento. Nisso, por exemplo, vamos dizer que a pessoa começa a falar sobre um filme que ela assistiu e que ela não gostou. Aí a gente vai começar a entender o que levou ela a não gostar daquele filme. Quais são os outros filmes que ela assistiu que ela também não gostou? O que ela estava sentindo que fez ela perceber que ela não gostou daquele filme? O que aquele filme trouxe para ela? Se lembrou ela de alguma história que ela viveu? Se lembrou ela de algum momento da vida dela? A gente vai começar a dar contexto, a dar forma para esse primeiro sentimento que veio através da abertura, né? A abertura da sessão a gente começou uma conversa e agora na discussão a gente vai aprofundar, vai explorar sobre as conversas. E aí a gente vai justamente entender melhor esse marco inicial ali que a gente começou, a gente vai ter uma compreensão melhor sobre isso. E aí a última etapa do nosso atendimento, depois que a gente já abriu o tema, depois que a gente já falou bastante sobre ele, explorou, teve mais contexto, mais forma, mais personagens nesse contexto, a gente faz o fechamento, que aí já é parte do encerramento do atendimento. E nesse fechamento eu vou estar trazendo as minhas percepções sobre tudo que foi falado. Vou estar perguntando também como é que você se sentiu com relação à sessão, o que você está sentindo, como que foi para você passar por esse momento do atendimento. E aí a gente vai fazer um fechamento ali, falando sobre tudo que a gente já disse e estabelecendo relações ali, entendendo também de forma prática o que a gente pode fazer, porque muitas vezes o paciente traz uma dificuldade, uma queixa, um problema, e ele espera ali
uma ferramenta, uma ajuda para que ele consiga lidar com aquilo. E muitas vezes a gente consegue, através de uma técnica, através de uma ferramenta, trazer ali um material para que aquela pessoa consiga lidar melhor com aquela dificuldade, consiga lidar melhor com aquele problema. Isso tudo é feito no fechamento da sessão. Esse vídeo aqui está sendo gravado em julho de 2023. A partir do próximo mês, no mês de agosto, a gente vai começar a utilizar nos atendimentos um novo recurso terapêutico. E esse recurso vai estar inserido antes do fechamento. Vai estar depois da discussão. A gente tem a abertura, a discussão, esse recurso terapêutico e daí o fechamento. E como que ele vai funcionar? Ele vai funcionar da seguinte forma: vai ser uma autoavaliação em que o paciente vai parar para pensar sobre diferentes aspectos da sua vida. São 4 aspectos: a sua motivação, a sua organização e planejamento, a sua autoestima e a sua qualidade de relacionamentos. Como é que são os seus relacionamentos? Então, esse recurso vai ajudar para que o paciente possa refletir e se perceber melhor através de pensar nesses aspectos, na motivação, na organização, na autoestima e nos relacionamentos. Relacionamentos de amizade, relacionamentos amorosos, familiares e por aí vai. Na prática, como é que vai funcionar? Eu vou perguntar para você o seguinte: eu quero saber o quão satisfeito você está, por exemplo, com a sua motivação. O quão motivado você está nessa semana. E daí você vai me responder de 1 a 5. Ah, eu tô número 2, tô ruim, tô pouco motivado. Ou tô número 4, tá bom, minha motivação tá boa. E, além de você me responder qual que é o nível da sua satisfação, por exemplo, com a sua motivação, com a sua autoestima, eu vou pedir que você me justifique. Ah, por que você está pouco motivado? Ah, é porque aconteceu algumas coisas no trabalho. Ah, porque a minha família fez uma coisa que eu não gostei. Então, para mim entender também o porquê que você está dando aquela avaliação para a sua motivação, para a sua autoestima, para os seus relacionamentos, para a sua organização. E eu vou estar guardando esses dados, porque daí no início do próximo mês eu vou estar reunindo eles para a gente falar sobre isso, para a gente entender o que aconteceu no mês passado, como é que foi o mês passado com relação à motivação, à organização, à autoestima e aos relacionamentos também. Então, olha que bacana, esse aqui é um exemplo. Digamos que a primeira sessão foi dia 1 de maio, que está na cor amarela, a segunda sessão está ali na cor cinza, a terceira está na cor laranja e a quarta está na cor azul. A gente consegue ver os avanços, veja, a motivação começou bem baixinho, teve um aumento, depois uma redução e por último aumentou de volta. Resumindo, a gente conseguiu ver aí que a motivação foi maior. E isso é uma autoavaliação, é a própria pessoa que está avaliando que ela está tendo consciência que está mais motivada. Ali na organização, a gente vê que já estava um pouco moderado, depois diminuiu, aumentou e voltou a diminuir. Mas a gente viu ali que teve um avanço também. Não foi tanto quanto a motivação, mas teve um avanço. Na autoestima, começou baixo, aumentou bastante, diminuiu um pouquinho. Então, analisando esses dados, e a gente vai fazer isso junto, a gente vai conseguir compreender um pouco mais sobre como foi o mês passado. Se no início do mês, como é que você estava, no final do mês, no meio do mês, o que aconteceu nesses momentos, tudo isso a gente vai poder discutir. Hoje eu estava pensando bastante sobre como desenvolver, como aplicar esse novo recurso terapêutico, e eu acho que vai ser bem importante, vai ser bem produtivo, porque a pessoa vai começar a entender melhor como que ela se vê, como que ela se percebe, quais são os avanços que ela está tendo, quais são as dificuldades que ela está tendo, e muitas vezes ela não percebe ou não pensa sobre isso.
Então, esse novo recurso terapêutico vai ser justamente para isso, para que cada paciente consiga se perceber melhor, entender quais são as suas dificuldades, entender quais são os seus avanços, o que ele tem evoluído, melhorado, e vai ser muito importante. E junto com a psicoterapia, dentro da psicoterapia, a gente vai conseguir entender melhor o porquê disso, o que está acontecendo, o que a gente pode fazer para melhorar, porque o nosso objetivo é esse, que a pessoa cada vez esteja melhor, cada vez dependa menos dos outros e consiga ser mais autônoma, consiga ser mais independente, consiga fazer as suas coisas, viver a sua vida de uma forma saudável, de uma forma tranquila, de uma forma que ela se sinta bem com a vivência dela, com o dia a dia dela.